Você sabia que os livros da editora Espiritizar estão disponíveis em versão digital? Eles podem ser encontrados nas principais livrarias online do Brasil e do mundo. Os livros digitais podem ser acessados por meio de tablets, smartphones e computadores. Seus títulos favoritos onde quer que você vá. Basta buscar a palavra Espiritizar na livraria online de sua preferência. Se você quiser conhecer o livro antes de comprar, é possível baixar o primeiro capítulo gratuitamente. Os e-books são uma excelente ferramenta de estudo. Você pode selecionar e grifar os trechos que mais gosta e fazer anotações para consultar depois. Adquira seu primeiro livro digital e experimente essa nova forma de leitura. Na noite de hoje, buscaremos conduzir os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a um território profundo e mavioso no que diz respeito ao trabalho hercúleo de Allan Kardec para nos legar a credibilidade e a seriedade da doutrina espírita em nossas vidas. Mergulharemos no arcabouço dos seus pensamentos e verificaremos um pouco mais as minúcias de uma codificação feita com critérios jamais vistos na história da ciência e do pensamento elevado na Terra. Aqueles eram dias de grande ebulição intelectual no planeta Terra. A vida dos homens e das mulheres do século XIX pairavam sob as forças ideológicas de uma ciência que dominava as circunstâncias através de suas propostas de comprovações específicas. Tratava-se do positivismo, fundado principalmente pelo filósofo Auguste Comte, e através das ideias positivistas, o ser humano estava convidado a ver tudo com base em pesquisas e experimentações que fossem até as últimas consequências para demonstrar se aquelas ideias inovadoras que chegavam a todo momento seriam realmente capazes de passar pelos critérios de avaliação das experimentações materialistas. A filosofia também já havia contribuído enormemente para estruturar naquela sociedade do século XIX a vertente de um pensamento pós-iluminista, cuja razão deveria dar a última palavra em todos os sentidos. Por isso mesmo, o mecanicismo também dava as mãos com o positivismo, e somente as explicações racionais que pudessem oferecer ao homem o sentido da sua existência, a história da sua formação, o porquê da vida, do universo e de todas as coisas,
porém num prisma de uma explicação que pudesse verter respostas exatas para uma sociedade de raciocínio mecanicista. Não fosse apenas isso, estava aquela sociedade do século XIX conquistando também a força das indústrias, do progresso moderno, levando novas tecnologias, cujas comunicações se estreitavam, e o homem que antes isolado estava no velho mundo, se comunicava através dos telégrafos iniciais com os povos das Américas. Por isso mesmo, o raciocínio daquela época cogitava questionar imensamente o que seria realmente Deus, e as perspectivas teológicas que estavam trancafiadas nas ideias impositivas, condenando os pareceres dos racionalistas, criou uma verdadeira fissão emocional coletiva na geração do século XIX, cuja ideia de adorar a Deus estava incompatível com a possibilidade de buscar a razão. Foi nesse período que cresce enormemente o interesse pela fisiologia. E na fisiologia nós vamos perceber a figura notável de Johann Miller, considerado um dos pais da filosofia e que contribuiu enormemente para os estudos do corpo humano até hoje. Profícuo estudioso alemão, ele tinha uma habilidade sine qua non, incomum, de conseguir elaborar teses, os seus tratados teóricos, a cada 7 semanas. E viveu durante esse período 38 anos da sua vida. Nasceu no ano de 1801, e apesar da autoridade que Johann Miller conquistou, apesar de todo o prestígio do seu intelectualismo fascinante, apesar dos dias dedicados a verificar a beleza do corpo humano, a formação dos sistemas, a investigação da vida, apesar de toda a autoridade, ele não conseguiu superar uma crise depressiva. E em 1858, suicidou-se. 1 ano após a publicação de O Livro dos Espíritos. Quem sabe esse homem notável esperasse mais um pouco e teria à mão a contribuição da genialidade não apenas de um homem na terra, mas dos grandes gênios intelecto-morais de todos os tempos. Obviamente, a autoridade de Johann Miller ficou registrado nos seus bons feitos, mas ele mesmo não conseguiu se desvencilhar dos fantasmas da incredulidade que havia elaborado dentro da própria alma. E nesse período, foram notáveis contribuições de fisiologistas magnos por toda a Europa. A Alemanha, a Inglaterra e a França eram os países notórios do pensamento elevado da ciência. E naquele momento a Alemanha conheceria um outro pensador, chamado Joseph
Franz Gall. Graças a Joseph Gall é que temos hoje informações mais exatas sobre a substância cinzenta e a substância branca existente no cérebro. Ele também descobriu conexões entre o lado esquerdo e o lado direito. E ganhou uma notabilidade impressionante, haja visto os estudos que fez nessa área do sistema nervoso central. Apesar da sua notoriedade, alguma coisa aconteceu com Joseph, que ele se empolgou em tentar descobrir as causas das emoções humanas, dos temperamentos humanos, e ir no bojo da psicologia humana. Mas ao invés de adotar critérios que pudesse lançar os seus estudos com a humildade de quem recomeça, Joseph Gall se valeu da sua notoriedade pela vaidade. Acabou acreditando que a autoridade do seu nome estaria sobre todas as coisas, sendo aceita acima da razão. Foi então que, elaborando e postulando de maneira precipitada, criou a cranioscopia, uma ciência chamada à época ciência vulgar, considerada também pelos companheiros como um charlatanismo, porque a ideia de Franz Gall era que as emoções humanas, o temperamento, a sua personalidade, poderia ser analisada através do tamanho do crânio, do tipo de crânio. Se porventura uma pessoa era benevolente, era ética, alguma coisa devia lançar uma protuberância no crânio. Se ela tinha alguma outra deficiência emocional, intelectual ou também de ordem moral, deveria haver algum tipo de afundamento no crânio, leve que seja. E ele se centrou, através da ideia preconcebida tamanha nisso, que da cranioscopia surgiu a frenologia. E a frenologia, Franz Gall estipulou 35 atributos, que analisando pessoas e pessoas, tamanhos e tamanhos de crânio, ele poderia então detectar se a pessoa era ou não era eficaz para tal ou tal função, tinha ou não tinha propensão para o assassinato, isso ou aquilo do comportamento humano. Estendeu-se essa visão de Franz Gall, e dois discípulos, Johann Frinsheim e George Combe, escocês, começaram a divulgar essa ideia por toda a Europa. E essa ideia tomou partido no interesse das pessoas de tal maneira, porque a curiosidade de ver como seria a personalidade através desse estudo que um tal eminente sábio disse, era demasiado interessante para a mentalidade simplista da maioria das pessoas que adotaram e aceitaram essa ideia. As pessoas começaram a utilizar isso como uma consulta esdrúxula. Como realmente, então, é a minha personalidade? Inclusive, adotaram isso para verificar se aquela pessoa e aquela outra se dariam bem no casamento. Conforme os estudos da personalidade da cranioscopia de um, se cabia na cranioscopia de outro. E se então
os temperamentos seriam adequados para o matrimônio. E daí as elucubrações e as ideias distorcidas foram tomando corpo, mas ficaram mais graves quando chegou nos Estados Unidos. Porque a ideia da frenologia encontrou-se muito bem com a cultura do pragmatismo americano. E nesse teor, encontrou na personalidade de dois irmãos, Orson e Lorenzo Flower, filhos de um fazendeiro de Nova York, que através dos primeiros estudos apresentados a eles, da cranioscopia, da frenologia, eles acharam imensamente interessante a possibilidade de expandir esse conhecimento para os Estados Unidos, mas para gerar lucratividade. Não demorou muito tempo e eles começaram a organizar palestras em diversas cidades dos Estados Unidos. Publicaram livros sobre a frenologia, dizendo como se faria essas consultas. E mais, abriram consultórios e consultórios, e sem nenhum critério, começaram a expandir a ideia da frenologia, fundando inclusive uma revista de frenologia nos Estados Unidos. Eram inúmeras pessoas que se consultavam, abarrotando os consultórios dos frenologistas, que agora recebiam cursos, informações e repassavam isso a outras pessoas. Eles viviam num sistema muito parecido com show business, nas palestras, nos seminários, e começaram também a vender instrumentos que mediam a cabeça, a fita métrica tal, a caixa que guardava os instrumentos, e tudo tinha um custo. E todo o foco na lucratividade parecia levar a ideia da frenologia como um verdadeiro foguete, crescendo, crescendo, crescendo vertiginosamente, rapidamente, mas não abalando as mentes cuidadosas, sinceras, dedicadas a verificar as incoerências dessa teoria. Uma dessas mentes, o francês Pierre Fleury, que teve o cuidado de não se empolgar com a teoria de Franz Gall, e então começou a estudar dedicadamente o órgão cerebral, todo o encéfalo, o cerebelo, o sistema nervoso central, todas as partes, e verificou a incoerência fisiológica da teoria de Franz Gall, porque o tecido cerebral, a formação do encéfalo, nada tem a ver com protuberância ou com aprofundamento da parte óssea do crânio. Em nada disso interferia, haja visto que o tecido também é muito delicado para ocasionar qualquer modificação na área óssea do crânio. E depois de apresentar os seus estudos à comunidade científica, aquele homem que antes foi considerado um dos grandes papas do pensamento da fisiologia, pelo início dos seus estudos, acabou a sua vida realmente sendo considerado quase que um impostor. O homem que não se dirigiu para o horizonte da verdade, colocando ideias pessoais, postulando ideias pessoais, e toda a autoridade conquistada foi por água abaixo. Porém, foi exatamente nesse período que surge o homem que resolveu tirar o próprio nome para gerar a autoridade de uma doutrina. Foi nesse período que surgiu um homem que resolveu abdicar de postular da própria cabeça
e foi com espírito investigativo pesquisar ele próprio os fenômenos das mesas girantes. Foi nessa época que surge um homem incomum, através de sua capacidade notável de conexão de informações e de análise geral e específica das coisas, é que surge a figura de Hippolyte Léon Denisard Rivail. E ao contrário de Franz Gall, ele não se valeu do seu nome, da sua posição e do seu reconhecimento. Resolveu começar do zero o estudo daqueles fenômenos incomuns. E isso é que deu início, sem dúvida, ao processo da autoridade moral da doutrina espírita e depois especificamente deu o Livro dos Espíritos. E depois especificamente deu o Livro dos Médiuns. E no que se baseia o interesse de Allan Kardec em retirar a própria autoridade da sua persona, do seu nome conhecido? É porque ele reconheceu, orientado pelos mentores da humanidade, que tratava-se de uma tarefa que deveria mudar a história do pensamento e da formação moral de todo o mundo. E por isso mesmo a sua não deveria ser a tarefa de colocar-se como o fundador da doutrina espírita, o dono de uma doutrina que é composta por leis divinas, e, consequentemente, nenhuma criatura pode se jactar ser dono das leis de Deus. Por isso, a autoridade moral do Livro dos Médiuns se baseia, se reúne, se miscui junto com a autoridade moral de Allan Kardec, do homem que soube se apagar para que as estrelas luminares da imortalidade pudessem acender claridades novas para todos nós. Agora, em que poderemos nós dizer que se baseia a autoridade moral do Livro dos Médiuns? Seria o Livro dos Médiuns uma obra para os espíritas apenas? A estrutura, a forma como ela foi composta, o processo de pesquisa, o método adotado, estaria condizente apenas com uma obra que ficasse restrita a um movimento humano? Em todas as épocas da humanidade, a mediunidade foi estudada, divulgada, contestada ou perseguida. Mas aquele era um momento singular, porque nunca na história da humanidade alguém havia visto a mediunidade como uma forma que se manifesta pelas leis da natureza. Ela até naquele momento estava trancafiada no olhar mítico do sobrenatural, do que ninguém pode tocar, ninguém poderia entender, ninguém poderia alçar um pensamento que fosse para dar entendimento àquilo que somente escolhidos ou demoniados tinham, conforme a ideia vigente da Idade Média. Mas aquele homem estudou. E os 4 critérios profundos que podemos abarcar da obra O Livro dos Médiuns são esses, que levam à autoridade da obra. Primeiro, a obra foi concebida sem ideias pré-concebidas. Segundo, a obra estabeleceu critérios para o estudo da mediunidade de maneira verificável. Ou seja, Allan Kardec estruturou o Livro dos Médiuns
para que qualquer estudioso de qualquer ramificação do pensamento, seja psicológico, seja médico, seja hoje inclusive, seja social, genético, possa verificar na obra de O Livro dos Médiuns a profundidade com que ela foi estudada, estruturada e organizada. Terceiro, e também profundamente importante, o que gera a autoridade do Livro dos Médiuns é que ele traz um propósito iluminativo da mediunidade para o médium e para a humanidade. Ou seja, se este fosse apenas um livro que ficasse restrito a explicar o fenômeno e tivesse nessa explicação todo o cabedal de estudo de como funciona o mecanismo da mediunidade e como são as categorias de médium, o livro já seria, por isso mesmo, de grande utilidade para pesquisadores da parapsicologia. Mas esse livro não situou-se apenas nisso. Ele foi além. Ao invés de ser uma obra que diz apenas de como funciona a mediunidade, de como se classificam os médiuns, a obra diz para que a mediunidade existe em nossas vidas. Qual é o propósito da mediunidade para a humanidade? Em que se baseia existir a mediunidade para todos nós enquanto indivíduo e para a humanidade enquanto coletividade? Demonstrando o propósito moral da faculdade explicada na obra. Mas se fosse também isso, já daria uma entrega profunda para todos os estudiosos entrarem no arcabouço da obra. Mas ele foi além. O que faz também da autoridade do Livro dos Médiuns é que, além de não ter ideias preconcebidas, de ter estabelecido critérios para o estudo da mediunidade de maneira verificável, de oferecer um propósito iluminativo da mediunidade para o médium e para a humanidade, Allan Kardec situou a obra nos critérios analisados com base nas leis naturais. O pensamento mítico da mediunidade como aquela ideia demoníaca ou privilegiada, o pensamento cético da razão daquela época, como a mediunidade classificada como loucura, como patologia mental, todos esses argumentos contrários foram totalmente esclarecidos. E para serem esclarecidos, Allan Kardec coloca no território das leis naturais. Cada análise que ele fez foi sendo colocado no território de leis naturais. E para isso nós vamos verificar o pensamento do codificador, como é que ele conseguiu constituir nessa obra tamanha autoridade moral. Em O Livro dos Espíritos, ainda na parte dos prolegômenos, nós vamos ver o texto de Allan Kardec explicando. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, as coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos do que os outros, sujeito a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízos que qualquer outro,
porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista donde mais aprofundou seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, e etc. Foi a queda de Joseph Franz Gall. Ele fechou no circuito do seu pensamento especialista que todas as coisas poderiam ser explicadas com base no seu sistema de crença equivocado. Como é que Allan Kardec construiu nele o bom senso para estabelecer aquele estudo daqueles fenômenos iniciais aos seus olhos, sem ideias preconcebidas? Através deste critério que ele coloca, que o sábio, por mais sábio seja, se ele se fecha em suas próprias ideias e não se abre para as possibilidades de verificar leis novas, ideias novas, através do ponto de vista de como essas ideias estão se apresentando, é muito natural que geralmente ele faça um processo de adaptar as ideias ao seu ponto de vista. E o espírita é convidado a dissolver esse processo de adaptar as ideias ao seu ponto de vista. Ele é convidado a desenvolver uma virtude eminentemente espírita, de analisar todas as questões como quem consegue pegar o fio da meada do começo e vai vendo se tem lógica, se tem coerência, se tem construção de ideia coerente até o final. Não é por outro motivo que estamos vivendo hoje uma enxurrada de livros superficiais, de obras mediúnicas apócrifas, de propostas esdrúxulas mediúnicas, porque o fio da meada não é analisado do começo. Se analisa a obra por um título que parece muito atrativo, pela capa, pela grossura do livro, pelos nomes respeitáveis que a obra possa ter. Mas o espírita não analisa as coisas dessa maneira. Ele é convidado a analisar como quem vê do ponto inicial se continua movimentando lógica, coerência, porque ele tem a base para ver se aquilo é ou não é. E aqui diz Allan Kardec: aquele que se fez especialista prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar, por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da fraqueza humana. A ideia engessada, com preconceitos, ela se sente, entre aspas, segura dentro desses preconceitos. Mas se ele, em hipótese, for retirado e começar a ver entre outros ângulos e for abalado por perguntas muito lógicas e coerentes, em outros ângulos, pode-se perceber as pessoas de ideias rígidas, de preconceitos, de campo mental fechado, se desarrazoar, ou seja, se perturbar, não conseguir lidar com aquilo e emocionalmente ou ele nega, ou emocionalmente ele critica, ou emocionalmente ele entra num processo cético, e cada um com o seu perfil, o seu movimento. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com a maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica,
um mecânico sobre uma força motriz. Hão de eles, porém, permitir-me, sem que isto afete a estima a que lhes dá direito, o seu saber especial. Ou seja, para cada um desses especialistas, eu pergunto dentro da sua área. E não perco a estima que eles têm sobre o que eles dizem saber da área deles. Que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas acerca do espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre questão de música. Ou seja, o que um especialista, doutor renomado, possa ter sobre a opinião que ele tenha sobre o espiritismo, criticando o espiritismo, por mais autoridade intelectual dos títulos, Allan Kardec diz, não me abala em coisa alguma, porque se assemelha ao pedir opinião de um arquiteto sobre música. Porque esse especialista não conhece o ponto central de como se estudou as leis que codificaram. E isso é a pergunta que nós devemos fazer a nós próprios. Quando nós queremos saber sobre biologia, nós perguntamos a quem? Queremos saber sobre genética, perguntamos a quem? Queremos saber sobre astronomia, perguntamos a quem? Mas quando nós queremos saber sobre a imortalidade da alma e a mediunidade, com quem que a humanidade pode contar? São com os espíritas. Porque Allan Kardec formulou o livro dos médiuns com a autoridade para que os espíritas possam conhecer e vivenciar em profundidade esse conhecimento, mas não para se acrisolar, mas para contribuir com a humanidade. Porque o objeto de estudo da doutrina é o espírito imortal. E o espírito imortal guarda as leis divinas na consciência. Por isso mesmo o codificador, traçando a rodovia que leva o livro dos médiuns para o panteão das obras mais importantes da história da humanidade, colocou através de critérios totalmente experimentáveis e verificáveis. E aqui ele continua: repetimos mais uma vez que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ou seja, por mais saiba-se isso ou aquilo, o Espiritismo foi codificado estudando leis que estavam fora das conhecidas até então. Ela escapa à competência da ciência material, visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair na sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias pré-concebidas. Então, a base para que nós possamos estudar o Espiritismo, como Allan Kardec estudou, é verificarmos dentro de nós quais são as nossas crenças limitadoras, quais são as nossas ideias pré-concebidas, e de que forma somos convidados a dissolver essas ideias
pré-concebidas, para poder oferecer à humanidade e a nós próprios enquanto indivíduo tudo quanto a doutrina espírita tem a nos proporcionar, de conhecimento, de sabedoria, para a vivência do amor. Porém, a pergunta que fica: qual a principal virtude que Allan Kardec exemplificou para alcançar a capacidade de analisar as novas informações sem ideias pré-concebidas? Qual seria essa virtude? Tem o discernimento. Passa pelo discernimento. Ele mesmo coloca. É uma virtude fundamental para analisarmos tudo que nos chega com o critério de quem quer entender a causa e saber se aqueles efeitos são lógicos. A virtude, ele responde nessa parte. O homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz, para repeli-las. Olha que interessante. Quando se fecha os critérios de uma maneira preconceituosa, na ideia da própria pessoa fechada nos conceitos preconceituosos, ela chama isso de razão. Ela chama isso de lógica. Mas Allan Kardec está dizendo de uma outra lógica, a lógica que faça sentido moral, que faça um sentido que produz muito mais amor, que produza muito mais clareza, verdade, e que qualquer pessoa que tenha um impulso de repelir uma ideia, só por repeli-la, demonstra dentro dele que está com o ciclo do preconceito fechado. Porque o preconceito tem a ideia de que é a partir de mim que a verdade existe. Este é um dos sinais do preconceito na alma. Eu me fecho numa ideia e a partir de mim a ideia é verdadeira. Porque eu sou o critério da verdade. A mente preconceituosa se classifica assim. E olha o que ele diz. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. E quem quer que se considere infalível, apresenta-se como igual a Deus. O que é impossível, lógico. Dirigimo-nos, pois, aos ponderados, que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. É isso que faz da doutrina espírita uma doutrina filosófica e não teológica. A doutrina filosófica, ela é ponderada. Ela não olha uma nova informação, um novo sistema, o paradigma, e repulsa o paradigma. E também não adere ao novo sistema, à nova ideia, sem analisá-lo. Porque isso não é um pensamento espírita. Ele não acredita ainda, porque não viu, mas também coloca um ponto e uma vírgula, porque sabe que as leis da natureza não concluíram as respostas ainda sobre todas as coisas, considerando inclusive a nossa limitação de criatura humana.
Então, tudo que vem de informação, toda proposta que chega, ele analisa e verifica a cadência, o estudo, a metodologia, a lógica daquilo. E foi exatamente este primor do pensamento de Allan Kardec que fez com que ele tivesse a coragem de, no Livro dos Médiuns, colocar todas as teorias que contradiziam a mediunidade da época, que contradiziam a existência dos espíritos na época. Porque geralmente os estudiosos daquela época, que postulavam suas ideias, como o nobre Auguste Comte, o próprio René Descartes, o próprio John Locke do empirismo, todos eles e outros tantos que postulavam e defendiam, não tinham a menor vocação para colocar corajosamente as ideias antagonistas e explicar o porquê das suas ideias próprias. Eles se afastavam dessa possibilidade. Allan Kardec fez diferente. Ele já coloca no Livro dos Médiuns os sistemas, e falou de todos os sistemas que dizia nada a ser os espíritos: sistema da eletricidade, sistema fisiológico, uns diziam, do estalo, e assim sucessivamente. E ali é o pensador encorajado em colocar a verdade, oferecendo autoridade moral para a obra O Livro dos Médiuns. Mas se não fosse só isso, ele já inicia o Livro dos Médiuns também com um capítulo fazendo uma pergunta eminentemente socrática: há espíritos? Porque não se pode falar de mediunidade sem antes falar da existência dos espíritos. E Allan Kardec também coloca em 6 parágrafos, e no 6º parágrafo ele coloca 9 perguntas em sequência, explicando logicamente que da existência dos espíritos foram comprovadas pelos fenômenos das mesas girantes, leis naturais, comprovadas, experimentáveis, com muitas testemunhas, e tudo mais ele coloca ali minuciosamente. E coloca as 9 perguntas no 6º parágrafo desse capítulo, começando assim: se os espíritos existem, eles são uma energia pensante, eles não pensam depois que estão fora do corpo? Se pensam, eles não sentem saudade daqueles que ficaram? Se sentem saudade, eles não teriam interesse em se comunicar? Para chegar na mediunidade, ele foi fazendo tudo isso. Aí que ele chega na ideia da comunicação dos espíritos. Veja a minúcia. Por quê? Porque o interesse do Livro dos Médiuns não era postular. Quando eu postulo, eu muitas vezes coloco a minha teoria, você aceite ou não. Mas o Livro dos Médiuns não foi construído para postular ideias pessoais. Ele foi estruturado na investigação de leis naturais. Então era necessário que o trabalho minucioso do codificador fosse pontuando cada coisa. E continua ele. Como que ele fez a estrutura verificável de O Livro dos Médiuns? Ele fez da seguinte maneira: ele começou pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns são indissociáveis. Podemos, inclusive, considerar como se fosse uma obra só, mas que necessitou de uma divisão, porque aqui o Livro dos Espíritos, o enfoque foi a força das ideias. E no Livro dos Médiuns, o enfoque foi na estrutura da pesquisa e no método de estudo. É mais ou menos assim. O Livro dos Espíritos apresenta
a beleza da verdade da célula. E o livro dos médiuns apresenta o microscópio. Quem é que conseguiu oferecer a análise dessa célula? O livro dos Espíritos apresenta a ideia, a lógica, a beleza, a extensão e a profundidade. O livro dos médiuns apresenta os bastidores. Como eram esses instrumentos que ofereceram as comunicações mediúnicas? O que são os médiuns? Porque veio através dos médiuns as comunicações. Então, o que são eles? Que ofereceram tamanho cabedal de profundidade filosófica, moral, científica no livro dos Espíritos. Então eu gostaria de convidar a todos, nestes dias que estivermos num final de semana prolongado, a termos a alegria de lermos a introdução e o prolegômeno do livro dos Espíritos. Vai ser uma experiência interessantíssima, porque ali na introdução e no prolegômenos do livro dos Espíritos está toda a síntese da doutrina espírita e da credibilidade que está em O Livro dos Médiuns. Toda. E aqui o codificador, ele vai além. Porque no Livro dos Espíritos a perspectiva é filosófica. E no Livro dos Médiuns, o codificador mostra toda a sua inteligência experimental. De quem foi, analisou, anotou, viu uma vez, duas vezes, três vezes o fenômeno, verificou que o fenômeno não se repete sob critérios do positivismo, porque no critério do positivismo você pega uma experiência, repete, anota, ela tem que se repetir, anota, quando ela na terceira vez realmente se confirma, se dá então o critério de validade para ela, por exemplo. Só que o codificador verificou que a experiência espírita não se analisa com os mesmos critérios, porque os espíritos são inteligências incorpóreas. Eu não posso obrigar um fenômeno a se repetir na hora que eu quero, no momento que eu quero, porque os espíritos têm livre-arbítrio. Logo, a forma de se analisar, a pesquisa que se faz é diferente. E aí também foi uma outra contribuição de uma genialidade em comum, de ver que não apenas o fenômeno era algo novo a se estudar, mas a forma de se estudar o fenômeno também deveria ser nova, pois senão estaríamos incorrendo na incredulidade ou no simplismo de verificar uma coisa tão profunda, mas com os olhos embotados de uma visão materialista, mecanicista. E aí, o que faz do Livro dos Espíritos a sua fortaleza moral é o processo da dialética, pergunta e resposta. Porque quanto mais Allan Kardec perguntava em O Livro dos Espíritos, e as respostas vinham surgindo, mais o codificador lançava respostas para contradizer, para contradizer as respostas que chegavam. E as respostas nunca se contradiziam. E ele fechou as 1019 perguntas da obra sem nenhuma resposta se contradizer. Vamos verificar em determinados momentos que Allan Kardec faz uma pergunta e os espíritos respondem: isso nós já vos respondemos. Em determinado momento, Allan Kardec faz uma inserção dizendo que aquela resposta tem a ver com uma outra pergunta, de uma outra resposta em outra parte de O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele não estava interessado em fazer uma autoridade pessoal. O codificador se estruturou e estruturou todo o seu trabalho para que realmente a verdade da imortalidade nos oferecesse a credibilidade que nós sentimos hoje. Franz Gall, o grande fisiologista,
foi desmentido. Em mais ou menos 70 anos, ele foi desmentido. O livro dos médiuns tem mais de 150 anos e nunca foi desmentido. Podem procurar. Se existe alguma tese em qualquer universidade de que o livro dos médiuns está completamente desmentido, não existe. Porque o critério e a autoridade em que ele foi fundamentado, codificado, faz de nós, hoje espíritas, os convidados a fortalecermos-nos na proposta de dizer ao mundo: tu és espírito imortal, filho de Deus, herdeiro do universo. Tua ideia ilusória de que és matéria é caminho para o sofrimento. A morte já morreu. E tudo isso graças também ao trabalho hercúleo. E aí Allan Kardec utilizou métodos da época, dos mais avançados, o indutivo, que vai da particularidade, analisando uma experiência particular, e verifica que ela também está no todo, que foi exatamente o momento da análise das mesas girantes. Ele fez método indutivo. No livro dos Espíritos é todo um método dedutivo, e também aplicou o dedutivo no livro dos médiuns, que é quando você põe uma premissa maior e depois verifica se essa premissa com outras premissas ela é contradita ou não, tem contradição ou não. Por exemplo, no início do livro dos Espíritos, primeira pergunta: o que é Deus? Causa primária, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Primeira pergunta. Mas é na quarta parte do livro dos Espíritos que Allan Kardec vai fazer uma outra pergunta em relação a Deus também, dizendo: não somos nós muito pequenos e Deus muito grande? Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Não somos nós muito pequenos e Deus muito grande para Ele se importar com os nossos atos? E a resposta dos Espíritos: Deus dá valor a cada um de suas obras, porém Ele tem suas leis, é pelas leis que Deus relaciona conosco. Em síntese, o pensamento dessa resposta, junto com a outra em seguida. Tem as leis. Então não conseguiu contradizer. A inteligência suprema do universo, a causa primária de todas as coisas, pensar em cada indivíduo o que eu faço para recompensá-lo ou o que eu faço para puni-lo, é um pensamento completamente incoerente, se ele é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema do universo. Mas quando eu vejo que ele relaciona-se com suas criaturas por leis, aí sim, há toda uma coerência. Então, pelo método dedutivo, e fez a entrevista e observação. Então, o que eu quero dizer nesse ponto aqui, é que talvez nós tenhamos uma ideia simplista assim, de Allan Kardec sentado, fazendo pergunta para os espíritos, os espíritos psicografando, respondendo, aí ele pegava a pergunta, guardava, chegava na casa dele, aí ele escrevia, aí ele digitava, aí ele, na máquina de escrever da época, enfim, conforme ele fazia, não sabemos exatamente os detalhes, porque tem a ver com ele, mas uma coisa é certa: enquanto ele analisava as respostas, o codificador estava prestando atenção nos médiuns, estava prestando atenção no comportamento dos médiuns. Enquanto o codificador fazia reuniões, o codificador também prestava atenção na postura moral dos médiuns. Os médiuns que queriam receber, os médiuns que não
se importavam com isso. Os médiuns que eram interesseiros, os médiuns que se envaideciam. Por quê? Porque isso tudo para o codificador era instrumento de pesquisa, era instrumento de estudo. Então ele não analisou num ângulo apenas. Simbolicamente é como se Allan Kardec analisasse cada experiência mediúnica que ele teve como se tivesse em 360. Analisou cada coisa, o fenômeno, o microscópio, a mensagem, o microscópio, a profundidade do pensamento, o microscópio, e analisava sempre. E aqui ele diz: as primeiras manifestações inteligentes se produziram por meio de mesas que se levantavam, com um dos pés davam um certo número de pancadas, respondendo desse modo sim ou não, conforme fora convencionada uma pergunta feita. Até aí nada de convincente havia para os céticos, porquanto bem podiam crer que tudo fosse obra do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas com o auxílio das letras do alfabeto, dando móvel um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava-se a formar palavras e frases que respondiam às questões propostas. Por que o codificador coloca isso na introdução de O Livro dos Espíritos? Ele está explicando como é que tudo começou. E como foi a sua participação sem nenhuma ideia preconcebida. O fenômeno veio, e veio desse jeito. Só que aí tem uma questão aqui que somente aconteceu no estudo das ciências mundiais, somente aconteceu com a doutrina espírita. E infelizmente até hoje, os pensadores, os historiadores e tudo mais ainda não descobriram Allan Kardec, ainda não descobriram o trabalho da doutrina espírita. Eu tive a oportunidade de ver numa livraria um livro que ele é uma coleção que saiu recentemente, e ele é o livro de várias ideias e vários conhecimentos. Então tem o livro da psicologia, o livro da religião, o livro da filosofia, tem um livro da ciência, é uma série colorida. E eu fui buscar o livro da religião, e eu fui analisar religião, tem todo tipo de religião que se possa imaginar, ocidental, oriental, indígena, não tem doutrina espírita. Eu peguei a série, o livro da filosofia, abri e fui analisar, filósofos, não tinha doutrina espírita, não tem Allan Kardec. Peguei o livro da ciência, também não tem Allan Kardec. Ou seja, o maior tratado que reúne os principais pilares do pensamento humano, ele ainda é um ilustre desconhecido. Mas isso não é importante, porque Franz Gall subiu igual um foguete, e também desceu igual um foguete. A doutrina espírita está fazendo como uma rede, ela está se abrindo, pouco a pouco ela está alcançando, porque a humanidade também, pelas outras ciências e pelos outros pensamentos, estão chegando no espírito imortal. Até o momento que um ciclo se feche, e como se uma rede puxasse, todo o pensamento profundo de Allan Kardec vai ser reconhecido. Porque quando o objeto de estudo da imortalidade ficar claro para a humanidade, é na fonte do Espiritismo que vão buscar. Mas para isso, nós espíritas estamos sendo convidados a ressignificar a nós próprios, a nossa forma como nós estamos vivenciando. Porque se o pensamento espírita pode chamar a atenção, é a vivência espírita que vai convencer, sem dúvida. E olha que interessante, a precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto. E aqui acontece um fenômeno único. O ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio,
declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante que deve assinalar. É que ninguém imaginou os espíritos como meio de explicar o fenômeno. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Muitas vezes, em se tratando das ciências exatas, se formulam hipóteses para dar-se uma base ao raciocínio. Não é aqui o caso. A doutrina espírita foi codificada e organizada com tamanha forma de imparcialidade que até mesmo o fenômeno é que disse ao pesquisador quem ele era. Isso é único. Geralmente é o pesquisador que tem um objeto de estudo e ele quer comprovar se é verdade ou não, mas ele já tem uma ideia preconcebida e depois ele verifica se é ou não. Aqui foi completamente o contrário. Inclusive, depois desse trecho, na própria obra O Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte, que quem sugeriu a Allan Kardec para mudar de bateção de mesa, com letrinha que anotavam, e passar para cesta, e com cesta de vime, com lápis, no qual a cesta escrevia no papel, quem sugeriu a mudança do método de comunicação foi o fenômeno, foram os espíritos, o que também é único isso. Não foi Allan Kardec que interferiu no processo, foram os próprios espíritos que sugeriram, que também possivelmente sugeriram para mudar da cesta com lápis para o médium que escrevesse. Veja a autonomia e o critério como foi organizada a doutrina espírita. Para terminar, o propósito iluminativo da mediunidade para o médium e para a humanidade. E além de todo esse arcabouço, quando a obra O Livro dos Médiuns foi organizada, Allan Kardec teve o cuidado de fazer uma separação fundamental: médiuns de efeito físico, médium de efeito intelectual. Allan Kardec fez uma distinção entre médium e mediunidade, o que somente um pesquisador sem ideias preconcebidas e com capacidade de colocar critérios faria. Por quê? Porque se fosse para defender, eu diria que os médiuns são pessoas especiais, que veio com capacidades especiais para ajudar a humanidade. Pensamento teológico falso e mítico. Allan Kardec fez completamente o contrário quando ele foi estudando o fenômeno. Entendeu que médium é uma coisa, mediunidade é outra coisa. O médium pode ter uma moral ilibada, nobre, mas a sua comunicação não ser tão específica quanto um médium que seja chamado de médium imperfeito e que tem comunicações que dão nome, data exatas, não tem uma correlação a ver com outra, mas a companhia dos espíritos tem. A companhia de quem fica do lado do médium tem a ver com a questão moral do médium. Ele também soube separar a questão dos médiuns em imperfeitos e bons médiuns. Então ele fala nos imperfeitos dos médiuns interesseiros, por exemplo. Ele fala nos imperfeitos dos médiuns invejosos, dos médiuns mercenários. Então não foi uma obra para deslumbrar as ideias das pessoas da época e da humanidade depois de lá. Foi para deixar claro que existem médiuns interesseiros, médiuns orgulhosos, médiuns invejosos. Veja que ele não defende esse padrão. E no outro ponto, ele estuda com critério a mediunidade. Quando ele vai, por exemplo, à mediunidade de efeito intelectual, ele estuda as ramificações da mediunidade de efeito intelectual, a psicografia, a psicometria, a psicofonia. Ele estuda, inclusive, a intensidade do fenômeno, em termos de consciência ou subconsciência. Então, médium mecânico, médium semimecânico e médium intuitivo.
E diz que nada tem a ver do médium intuitivo não poder receber, por exemplo, um livro de literatura profunda. Pode. Um médium semimecânico receber um livro de literatura em outra língua? Pode. Mas para isso, a docilidade mediúnica do médium, que ele chama na obra de flexibilidade, médiuns flexíveis, médiuns inflexíveis, é fundamental. Porque dada a presença do Espírito, o médium que se opõe às ideias do Espírito só por 1 milímetro, já não pode mais, naquele instante pelo menos, em tese, oferecer instrumentação para ele. Tudo isso Allan Kardec estudou. Mas se não bastasse, além dos médiuns, da mediunidade, da classificação, ele resolveu também estudar o produto da comunicação mediúnica, as mensagens. Então Allan Kardec estudou mensagens de cunho instrutivo, de cunho sério e de cunho frívolo, por exemplo. Há mensagens que são frívolas, mas não são apócrifas. Elas são frívolas. Há mensagens que são apócrifas e têm cunho sério, mas são apócrifas. E há mensagens que são verdadeiras, de cunho sério e instrutivo. E aí ele fez um estudo criterioso de como as mensagens demonstram o pensamento. E aí um outro fenômeno que somente agora a neurociência começa a estudar e que está no Livro dos Médiuns. O processo do pensamento e da linguagem. Está lá exarado no Livro dos Médiuns o mecanismo mais profundo de como funciona o pensamento com a linguagem. E ali Allan Kardec foi demonstrando que, por exemplo, quando um espírito se aproxima do médium e começa a oferecer a comunicação, não necessariamente o espírito consegue produzir no médium a linguagem que o espírito gostaria da comunicação. Então ele começa pela inspiração do pensamento, e o médium vai escrevendo o pensamento do espírito mais ou menos com a sua própria linguagem. Com o passar do tempo, e o trabalho fluídico, que também foi um estudo dado no Livro dos Médiuns, a sintonia fluídica entre espírito tal com médium tal, à medida que o tempo passe e o médium vai adaptando-se ao pensamento, aceitando moralmente as instruções, a linguagem do espírito vai ficando cada vez mais escorreita, cada vez mais exata, até o ponto que o médium começa a escrever mensagens publicáveis, que é um outro critério de Allan Kardec. Mensagens publicáveis e mensagens não publicáveis em um Livro dos Médiuns. Então vejamos o cabedal do que é essa obra para todos nós. Só que se não bastasse, ele foi no cerne da questão. O propósito iluminativo da mediunidade para o médium e para a humanidade. E ele coloca nessa pergunta, do item 226, do capítulo da influência moral do médium, capítulo 20. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Ou seja, o pensamento confuso, a comunicação incorreta, isso tudo pode também advir da companhia que o médium traz psiquicamente para ele, que tem a ver com o uso da sua mediunidade. Então, o nível de influenciação que esse médium recebe tem a ver com a sua característica moral. Significa dizer que bom médium não é aquele que recebe boas comunicações exatas,
O que é o bom médium? É aquele que é profundamente simpático aos bons espíritos. Esse é o bom médium. E ele continua aqui: nas lições ditadas de modo geral ao médium sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem? Ou seja, nas lições que o médium recebe, que não vem de aplicação pessoal para ele, ele é útil para a instrução de outra pessoa? E aí a resposta dos espíritos: muitas vezes os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas há outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que entretanto deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não o cega o amor próprio. Lembra daquele exemplo que o nosso querido Divaldo conta? Mas Joana, você nunca escreveu para mim. Vá lá na estante, pegue o Messe de Amor. E quando ele abriu, estava lá: tu, a ti, em tua vida, tudo que eu escrevi foi para ti. Você publica porque quer. E aí nós vamos perceber que realmente toda comunicação mediúnica que vem através do médium, houve algum nível de instrução para o médium também. Não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Que facilidades são essas? Fenomênicas? Facilidade fenomênica não necessariamente consegue transmitir o pensamento. Porque pensamento, ele se formula através de processos de conceito. E conceito, ele vai tocar logo lá na fonte moral. Ou seja, um espírito que gostaria de solicitar a um grupo que eles não bebessem mais, e o médium é alcoólatra, está alcoólatra, o espírito vai ter facilidade ou desafios na hora de explicar? Porque na hora que o espírito quiser explicar, como é que o médium alcoólatra pode se sentir? Constrangido. Sentiu constrangido, interrompe ou distorce ou deturpa a comunicação. Um espírito quer explicar sobre a questão da sexualidade, mas o médium tem conflito nessa área. Na hora que ele vai buscar explicar, se o médium não tiver exercido a docilidade, o que acontece? Ele vai deturpar, ele vai interromper, e aí vai se tornar o que está lá, em O Livro dos Médiuns, na classificação dos médiuns, de médium incorreto. Vai dar a comunicação, mas com erros, distorcida, ou vai bloquear completamente. E ele diz aqui, tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, do ponto de vista moral, cada vez mais, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Agora, como é que os médiuns podem se tornar muito comuns? Porque vão nascer, muitos médiuns bons, nós vamos desencarnar e eles vão nascer, e aí eles vão ficar na Terra e nós vamos ficar no mundo espiritual, esperando, até conseguirmos reencarnar. É assim que vai ser? Não. Quando ele diz aqui que os bons médiuns serão muito comuns, ele está dizendo que todo médium que tomar para si mesmo a tarefa da sua autoiluminação,
e que se fizer dócil para a sua própria transformação íntima, oferecerá a si mesmo a condição de ser instrumento útil para a humanidade e para si mesmo. E por isso mesmo os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. E para encerrar, ficamos com a mensagem profunda de nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Ela dizendo que na trajetória da sua vida, enquanto médium, apesar de poucas alegrias e muitas lágrimas, ela jamais deixou de agradecer a chance de ter vindo médium para atender amavelmente aos suicidas. Reconhece como alguém que vem à Terra na condição de uma reparação muito profunda, e que a mediunidade, sendo essa magna oportunidade séria, os médiuns são instrumentos da vontade de Deus na Terra, e convida a todos os médiuns a vivermos o sacerdócio mediúnico, de maneira que esse sacerdócio nos leve e nos eleve na companhia profunda dos nobres espíritos da humanidade, da espiritualidade. Porque não é por falta de conhecimento, de amor e de informações que nós estamos vivendo dias de desafios, mas é por falta da disposição, da entrega, da humildade em ouvir, em querer a companhia, em se esforçar por nos tornarmos pessoas melhores, que às vezes dificultamos o nosso caminhar. Que possamos nós, em nome desse esforço incomum de Allan Kardec, do patrimônio moral, intelecto moral que o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos e toda a codificação é para a humanidade, da forma, do critério, da segurança, do amor como foi despendida a codificação. Possamos agradecer a Allan Kardec, agradecer imensamente aos nobres espíritos da codificação, agradecer aos nobres espíritos que nos acompanham, nos sugerem as nossas transformações morais, e orarmos a Jesus e a Deus. Mestre amado, enquanto as estrelas fulguram lá fora e a noite demonstra o relicário de tua misericórdia, viemos orar pelas estrelas apagadas, caídas aqui na terra, inúmeras almas de sofrimento, que ainda padecem na rebeldia, buscando afastar-se das leis divinas e do profundo amor de Deus. Alguns negam, outros buscam o suicídio, mas não encontrando a morte, se revoltam ainda mais nas consequências de suas escolhas. E muitos outros, Senhor, vivem sob formas de superficialidade, de futilidades, esquecendo a realidade mortal da vida. A todos eles nós oramos, tanto quanto oramos, Senhor, onde o desespero e a desunião têm feito alarde, nos lares desequilibrados,
porém nas consciências culpadas também. Oramos, Senhor, porque a todo momento Tua misericórdia nos envolve, nos guia, nos ama. E se nós pudermos contribuir com a Tua lei, que tudo harmoniza, dando um pouco de nós mesmos, estendendo a nossa mão, abrigando o irmão ao peito, acolhendo suas dores, sendo mais pacientes, mais tolerantes, mais amorosos, temos certeza que não apenas a imortalidade será sentida, mas a verdade do amor será plenamente vivida na terra. Permaneça conosco, hoje e sempre que assim seja.